Olá, aqui é o professor Rubens Sampaio. Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo, a segunda aula da semana do Foco e Concentração nos Estudos. Essa nossa aula chama-se Comece a Estudar do Jeito Certo Agora. Na aula passada eu indiquei várias coisas erradas que muitos fazem quando estudam, ou seja, tudo aquilo que a gente faz e que na verdade não só não surte efeito, como também atrapalha. E coisas do tipo estudar dividindo a atenção com o televisor e o celular ligados, recebendo mensagens, essa coisa toda, estudar sem fazer a revisão dos estudos, estudar com o computador ligado em vários sites, tipo YouTube, Facebook, né? O celular, já falei, o celular com mensagens de WhatsApp, de Messenger, Facebook, Instagram, toda hora recebendo essa infinidade de notificações tocando a todo momento. Eu também falei que você não deve estudar um monte de disciplinas diferentes, em horários ruins para se estudar e sem um horário de estudos ou um ciclo de estudos organizado. Também falei que você não pode estudar com sono, você também não deve deixar de fazer atividade física, você também não deve estudar dezenas de horas antes da prova, na véspera da prova ou só depois que o edital do concurso é publicado. Então nós falamos de várias coisas que você não deve. Entre elas também estava não estudar pelas anotações dos colegas, porque isso também não é suficiente, você tem que fazer as suas anotações. Depois, você também não deve acreditar que só as aulas são suficientes para você aprender tudo que tem que ser aprendido, seja no ensino médio, seja no ensino superior, no mestrado, doutorado. Enfim, falamos de tudo isso no vídeo anterior e muito mais. Agora, se você não viu a primeira aula, se você não viu o primeiro vídeo, volta lá e dá uma olhada, porque o que eu ensinei naquele vídeo é essencial para que você entenda o que eu vou te ensinar agora. Lá, eu te falei sobre várias coisas que você não deve fazer. E não adianta achar que você tem como melhorar a sua aprendizagem sem abandonar aqueles procedimentos errados. Você precisa deixar de lado todos esses vícios de estudo. Só de abandonar esses vícios, só de fazer isso, você já vai melhorar a sua concentração em pelo menos uns 50%. Os outros 50% você vai melhorar agora, aprendendo a fazer exatamente o que eu vou te ensinar. Hoje eu vou te ensinar 5 super segredos estratégicos que vão transformar a sua aprendizagem. E amanhã eu vou dar uma aula inteira sobre assuntos fundamentais para que você consiga estudar melhor e consiga despertar esse gênio que habita dentro de você, aperfeiçoando o seu foco e a sua concentração nos estudos. Mas antes de começar, eu só queria agradecer a todos os comentários que a gente teve no primeiro vídeo da Semana do Foco e da Concentração nos Estudos. Olá, boa tarde. Sou o Rafael e moro em Pirassununga, São Paulo. Comprei o livro Como Estudar 1000 Dicas em 2006 e apliquei. No mesmo ano, passei em um concurso em primeiro colocado. Samara Pisklevits. Adorei o vídeo. Abriu meus olhos de como estava fazendo muita coisa errada. Amanda Boaventura. Olá, professor. Seus vídeos são excelentes. Está sendo a minha salvação. Bruna Grilo. Tenho algumas dificuldades em relação ao estudo e suas dicas já me ajudaram. E esses foram os comentários desse tanto de gente que já está lendo o nosso e-book, que já está fazendo o nosso curso pelo nosso método, ou que está querendo melhorar com o nosso método. Como você pode ver aqui embaixo, esse vídeo já foi visto centenas de vezes. O mais legal é ver o nascimento dessa nova comunidade interessada em aprender a estudar de uma forma nova, fácil e rápida. E principalmente uma forma de estudar efetiva porque é correta. Isso me dá uma enorme motivação para continuar estudando e ensinando tudo isso para vocês. Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Como que você aprende a manter o seu foco e a sua concentração nos estudos? Muitos de vocês nos comentários, no WhatsApp, me disseram que esse é o seu maior problema. A primeira coisa que eu quero te provar, e isso eu vou fazer agora, é te provar que você tem uma poderosa capacidade de concentração e de foco. Você tem essa capacidade, você só não sabe. Certamente você já foi ao cinema algumas vezes na vida, não é? É óbvio. E você ficou completamente absorvido pelo filme. Lá você mal piscava. Você ficou 1h30, 2 horas, tem filme até de 3 horas. Você ficou lá concentrado no filme. E como foi que isso aconteceu? Você foi lá, pagou, sentou-se confortavelmente, desligou o celular, você recebeu as instruções de emergência necessárias caso ocorresse um incêndio no cinema, e com a luz apagada, todas as distrações sumiram da sua visão. Pronto,
Simples assim. E você conseguiu ficar concentrado no filme, às vezes por mais de 2 horas de exibição de filme, sem intervalo. E depois que você sai do cinema, você ainda sai comentando. Fala com seus amigos sobre o filme, comenta o filme com seus familiares, com seus filhos, com seus pais e tudo mais. De tudo que você fez aqui ao ir no cinema, na hora de estudar, você só não pode estudar com a luz apagada, porque o resto serve tudo. E como diz um amigo meu, não existe filme longo, o que existe é filme chato. É a mesma coisa com o estudo. Não existe tempo de estudo longo, existe tempo de estudo chato. Se o que você precisa estudar é interessante, se o que você precisa estudar não é chato, não é aborrecido, você conseguirá se concentrar e estudar com muito mais facilidade. Eu sei que isso pode parecer besteira, mas continue prestando atenção que logo logo tudo isso vai fazer muito sentido. Para você aprender, seja lá o que for, você só precisa de uma coisa: estar interessado naquilo que você precisa estudar. Eu vou te explicar isso agora em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente vai organizar a cabeça do estudante. Na segunda etapa, a gente vai organizar o ambiente do estudante. E na terceira etapa, a gente vai falar das técnicas de estudo. A primeira etapa de organização da mente do estudante tem 5 passos. Então vamos lá, estamos na primeira etapa e 5 passos, que na verdade são 5 super dicas super poderosas para fortalecer o seu interesse e tornar a sua aprendizagem magnética, envolvente, duradoura e permanente. A primeira etapa é fácil e profunda, e a segunda etapa é mais fácil ainda. Vou te mostrar agora o passo a passo da primeira etapa. 1. Estabelecer o seu Ikigai, o seu projeto de vida. 2. Estabelecer metas. 3. Estabelecer o seu perfil de estudante. 4. Construir o domínio básico. E 5. Instalar o viés de confirmação. Vamos para o primeiro passo dessa primeira etapa. Se você conseguir fazer isso que eu estou começando a te ensinar agora, estudar vai se tornar algo prazeroso e fácil. Difícil vai ser você não aprender com facilidade depois de entender o que eu tenho para te explicar agora. Mas agora você deve estar se perguntando: como tornar o meu estudo interessante? O primeiro passo que você deve dar é desenhar na sua mente o seu Ikigai, ou o seu projeto de vida. O Ikigai é a resposta única para 4 perguntas absolutamente fundamentais da sua vida. Primeira pergunta: o que eu amo fazer? Segunda: o que é que eu faço bem feito? Terceira: o que é que eu amo, que eu faço bem feito e que ao mesmo tempo me permite ser remunerado por isso? E, finalmente, a 4ª pergunta é essa: como eu posso ajudar o mundo? A medicina e a psicologia estudaram por muito tempo as pessoas doentes e as doenças. Agora, a medicina e a psicologia estão estudando as pessoas saudáveis, as pessoas felizes, motivadas e realizadas. E os neurocientistas descobriram que as pessoas altamente motivadas, felizes, realizadas, são aquelas que dão uma única resposta para essas 4 perguntas. Vou te dar o meu exemplo. Eu, Rubens, eu adoro ensinar, então é o que eu amo fazer. 2, eu ensino muito bem, então é o que eu sei fazer. 3, eu sou remunerado pelas minhas aulas. 4, o mundo precisa daquilo que eu ensino, e com isso eu realizo um propósito. E para deixar isso mais claro, eu vou te dar mais alguns exemplos. Aqui são exemplos fictícios, tá bem? Eu adoro cantar, eu canto bem, eu ganho dinheiro cantando e o mundo gosta da minha música. Tá bem? A música preenche essas 4 respostas dessas 4 perguntas. Eu sou médico e adoro curar as pessoas. Eu faço isso bem, eu ganho para fazer isso e o mundo precisa disso. Quem sabe eu posso até participar do Médico Sem Fronteiras, por exemplo. Então, você precisa encontrar a sua resposta única. O seu Ikigai é aquilo que te faz acordar de manhã e viver com satisfação. Dessa forma, tudo que você tiver que estudar para realizar o seu Ikigai vai ser feito com muito mais entusiasmo e muito mais concentração. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que tem o seu Ikigai, a sua resposta única, muito bem estabelecida. Se você prestar atenção nas pessoas mais realizadas e de bem com a vida, todas elas têm algo em comum. As atividades que essas pessoas fazem conseguem ser a resposta para aquelas 4 perguntas. Então, ter um Ikigai desenhado é a mesma coisa que ter um projeto de vida ou um projeto vital. Quem tem esse Ikigai desenhado na sua mente, no seu coração, tem sentido para a própria vida. E esse sentido orienta o seu estudo, dá direção ao seu estudo. E essa direção para o estudo e para a aprendizagem
incrementa a sua concentração, incrementa, potencializa o seu foco. Quem não tem essa direção fica sem saber para onde dirigir a sua atenção. E tudo fica chato e desinteressante, porque no final das contas, nada do seu estudo faz sentido. Se eu quero estudar medicina, a biologia e a química vão fazer muito sentido para mim. Mas e a matemática, professor? Também vai fazer sentido. A matemática faz sentido porque ela vai ser um degrau que deve ser subido, ultrapassado, para que eu entre na faculdade de medicina. Agora, se você não tem ideia da direção que você quer dar para a sua vida, fica difícil avaliar por que a química, a biologia ou a matemática podem fazer sentido para você. E aí fica tudo chato, fica tudo chatíssimo. Bom, agora nós vamos para o segundo passo, estabelecer metas. Para te ajudar na realização do seu Ikigai, para que ele não se torne algo abstrato, você precisa estabelecer metas de estudo. E essas metas têm as seguintes características. Elas precisam ser metas específicas, portanto, metas bem concretas. Elas precisam ser metas que podem ser medidas, metas mensuráveis. Elas precisam ser metas atingíveis ou alcançáveis. Elas precisam ser metas relevantes e importantes. E, finalmente, elas precisam ter um tempo, uma data limite para serem alcançadas. Uma forma de se lembrar das características da sua meta é usar a palavra SMART, que em inglês significa inteligente. Então, são SMART metas. Metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e marcadas no tempo, temporizadas, se você quiser assim. Eu vou te dar como exemplo concreto a minha situação, tudo bem? Então, uma meta específica. Eu quero ensinar as minhas estratégias de estudo para o maior número de brasileiros e estudantes. É uma meta bem específica. Eu quero fazer o quê? Eu quero ensinar. Eu quero ensinar o quê? Técnicas de estudo. Para quem? Para estudantes. Que tipo de estudante? Estudantes brasileiros, de ensino médio, ou então de ensino superior, ou que estejam fazendo mestrado e doutorado. Então, é uma meta específica. E qual é a sua meta? Você tem uma meta? Então, tente buscar essa sua meta. A meta também precisa ser mensurável. Eu, por exemplo, eu já distribuí mais de 60 mil e-books, já comentei 5.839 diagnósticos e avaliação de hábitos de estudo, já dei meus cursos para mais de 2.000 estudantes do ensino superior. Essas são as minhas métricas, meus números, minhas medidas. E eu quero distribuir gratuitamente o meu e-book para pelo menos 1 milhão de jovens, de estudantes. E pela internet eu quero atingir pelo menos 10 mil alunos até 2018. Isso aqui é só um exemplo de como você pode medir a sua meta, tá vendo? Então eu quero que você consiga, de alguma forma, ver como a sua meta pode ser mensurada, como ela pode ser medida. Terceiro, a sua meta tem que ser atingível, alcançável. Eu já alcancei algumas metas e tenho outras para serem alcançadas. Portanto, nada aqui é muito extraordinário. Eu não quero alcançar 1 bilhão de estudantes da face da Terra. Isso para mim não é atingível. Mas 10 mil alunos é uma meta razoável, realista, alcançável. Para mim, hoje, 10 mil alunos é uma meta realista. E para você, o que é uma meta realista? O que é uma meta alcançável? Em qual etapa do caminho, em qual direção da sua meta você se encontra agora? Quantos passos você já deu? Quantos anos falta para você chegar lá? O que mais te permite dar mais um passinho na direção da sua meta? São perguntas para te ajudar a fazer isso. A quarta característica da meta é a sua relevância, é a sua importância. Então, o que eu faço é relevante, o que eu faço é importante, porque eu consigo ajudar meus alunos, meus estudantes. E sempre estive envolvido com trabalho voluntário. A sua meta, ela é relevante só para você ou ela também é relevante para mais alguém? A quinta característica das metas é que ela tem uma data. Então eu tenho metas para 2016, 2017, 2018. E quais são as datas em que você pretende atingir a realização dessas suas metas? Agora a gente vai para o terceiro passo estratégico, que é estabelecer o seu perfil de estudante. E agora eu vou falar um pouco, muito rapidamente, sobre os tipos de inteligências. As pessoas são muito diferentes e há estudantes com tipos de inteligências diferentes. Qual é a sua inteligência predominante? Há 8 tipos de inteligências diferentes. A espacial, a musical, a linguística, a corporal, a pessoal, que alguns dividem entre interpessoal e intrapessoal, a matemática, a pictórica e a naturalista. Dentre essas 8 inteligências, qual você acha que é a mais importante e poderosa dentro de você? Outra característica do perfil do estudante são os sentidos. Então, nós precisamos identificar qual que é o sentido predominante no seu processo de aprendizagem.
Qual o sentido mais importante na sua aprendizagem? É a sua audição? É a sua visão? Ou o tato? Qual é? O olfato? O paladar? Um músico deve ter a audição mais aguçada. Um arquiteto deve ter uma visão mais acurada. Um cirurgião deve ter um tato muito sensível, muito desenvolvido. Um chefe de cozinha deve ter o paladar e o olfato muito apurados. E para você, qual é o sentido que predomina? Qual que é o mais predominante? Depois disso, para definir o seu perfil, nós também temos os chamados estilos de pensamento. E a pergunta mais importante aqui é essa: como você pensa? Você é um idealizador, uma pessoa criativa, cheia de ideias, inovadora, ou você é um cara mais realizador, alguém que é capaz de tornar uma ideia realidade, concretizá-la? Você também pode ser um pensador teórico, capaz de imaginar problemas abstratos, problemas científicos e quem sabe resolver algum grande problema da humanidade. Ou você é um pensador mais crítico, alguém que consegue entender a sociedade, a política, a economia e é capaz de criar comunidades inovadoras, com estilos de vida próprio e, enfim, criativos e diferentes. Além disso, para definir o seu perfil, você tem que saber quais são os seus melhores hábitos de estudo e quais são os seus piores hábitos de estudo. Tente enumerar o que você acha que faz do jeito certo quando você estuda e tente também perceber quais são os seus erros mais graves ao estudar. Fazendo isso, você consegue identificar o seu perfil. Identificar o seu perfil de estudante vai lhe ajudar muito a adotar práticas que sejam coerentes com o seu perfil, com o seu sentido, com o seu estilo e com a sua inteligência. Tem muita gente que não tem resultados no estudo porque não respeita as próprias características de aprendizagem. Então, você precisa aprender a identificar o seu perfil de estudante. Agora nós vamos para o quarto passo, que é construir o seu domínio básico. Domínio básico é o conhecimento mínimo que você precisa ter a respeito do assunto que você precisa começar a estudar. Às vezes, as pessoas querem começar a entender um assunto, a estudar um assunto, sem entender as ideias mais básicas, mais rudimentares daquele assunto. Então, ficam tentando ler coisas difíceis que só poderiam ser entendidas depois da aquisição de uma leitura assim muito introdutória. Veja só esse exemplo, veja só esse exercício que nós vamos fazer aqui agora. Veja se você é capaz de decorar essa lista de palavras com certa facilidade. Veja só, as palavras vão para a tela. O menino que brincava com aquela bola azul está muito feliz. 11 palavras. Você conseguiu decorar essas 11 palavras? São 11 palavras e você muito provavelmente vai conseguir decorá-las imediatamente. Pause o vídeo e veja quanto tempo você demora para decorar isso. Muito fácil, é ou não é? Agora, veja essa segunda lista de palavras. Supermercado, garrafa, refrigerante, cerveja, gelo, carne, minhoca, carvão, pão, médico, saúde. Agora repita essa frase sem olhar para a tela. Também são 11 palavras. Certamente você deve ter tido um pouco mais de dificuldade, mas essas palavras ainda têm uma certa relação entre si. Agora vamos para a terceira lista. Isso faz parte desse exercício ainda. Beleza, telefone, canja, casa, sapato, inveja, adolescente, faculdade, santo, Batman, papel. Agora repita essas 11 palavras. Certamente este foi o exercício mais difícil. Por quê? Porque não há relação alguma entre essas palavras. Qual foi a lista mais fácil para você decorar? A primeira. Por quê? Porque a primeira fazia sentido. Aquelas palavras faziam sentido. Se você estuda algo que não faz sentido, você vai ficar jogando um monte de coisa dentro do seu cérebro que não terão onde agarrar, onde pegar. Por isso que é importante a construção de um domínio básico. E como você consegue o domínio básico para fazer com que as coisas façam sentido na sua cabeça? Primeiro, lendo um livro introdutório sobre o assunto, sobre aquela disciplina. E segundo, assistindo às aulas do curso que você frequenta. Só que as aulas demoram muito, por isso a melhor forma é ler um manual ou um livro de introdução o mais rapidamente possível. Agora vamos para o nosso quinto passo da primeira etapa. Este quinto passo é apenas uma consequência dos passos anteriores. É um primeiro resultado que acontece na cabeça de quem realiza os 4 passos anteriores. É justamente aqui que acontece a primeira mágica, que vai tornar o seu estudo muito, muito eficiente e magnético.
é aqui que nós vamos falar do tal do viés de confirmação. Depois de ter encontrado a sua resposta única, depois de ter estabelecido as suas metas, depois de ter descoberto o seu perfil de estudante e depois de ter conseguido um domínio básico sobre o que você precisa estudar, acontece que na sua mente você instalou o que os cientistas cognitivos chamam de viés de confirmação. Essa técnica funciona da seguinte maneira. Melhor, eu vou te dar alguns exemplos para você entender isso aqui de forma mais clara. São exemplos bastante simples. É o exemplo, por exemplo, da pessoa com o braço engessado. Esse cara quebrou o braço, está com o braço engessado e ele vai sair por aí. A partir do momento que ele está com o braço engessado, ele só vai ver pelas ruas pessoas com o braço ou com a perna engessada. Outro bom exemplo, muito fácil de se constatar, é a mulher grávida. A grávida, quando anda pela rua, toda hora ela encontra alguém grávida. Ou fica sabendo de alguém grávida, uma amiga dela, uma prima dela, que também ficou grávida recentemente. Outro exemplo, se você decidiu que você quer fazer o concurso público, por exemplo, toda hora vai aparecer na sua frente um concurseiro, ou ainda você vai começar a prestar atenção nas reportagens sobre concursos públicos, você vai ficar sabendo de um amigo seu das antigas que passou naquele super concurso. Outro exemplo, se você decidiu ser, como eu já disse agora há pouco, um médico sem fronteiras, toda hora vai cair na sua frente um jornal que fala de refugiados, que precisam de assistência médica, de uma instituição que precisa de trabalho voluntário, alguém que quer fazer uma doação e não sabe para quem doar o dinheiro, e você, como futuro membro do Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, vai estar super atento para tudo isso. Então, a sua atenção atinge um foco que ela não tinha antes. E isso é um processo natural da mente humana. A pessoa engessada, com um gesso no braço, pensa que é uma coincidência o fato de que apareçam na frente dela tantas pessoas engessadas. Mas não há coincidência nenhuma. O que acontece é que agora ela está atenta, essa pessoa engessada está atenta às pessoas que estão na mesma situação que ela. Não pense que agora existe uma trama do universo para juntar todas as mulheres grávidas. Não. O que acontece é que aquela mulher que está esperando um bebê passa a prestar mais atenção, a ter mais foco e concentração em mulheres que estejam na mesma situação que ela. Essa experiência subjetiva é o que se chama de viés de confirmação. Se você não desenhou o seu Ikigai, se você não tem um projeto de vida, se você não tem metas, se você não sabe qual é o seu tipo de inteligência, se você não tem um domínio básico sobre qualquer assunto, o seu cérebro não tem nada para focar. O seu cérebro não sabe para onde dirigir a sua atenção. A sua atenção fica quicando daqui para lá, que nem uma bolinha de ping-pong dentro do liquidificador. Então a sua mente vai ficar distraída o tempo todo. E qualquer toque de celular vai chamar a atenção da sua mente. Qualquer bobagem atrai a sua atenção. E você nunca vai ter foco para nada. Então, se você tem um projeto, caminhar na direção do seu projeto é mais envolvente, é mais prazeroso do que ficar catando Pokémon por aí ou vendo televisão. Atenção, concentração e foco tem tudo a ver com emoção, com envolvimento. Se você não está envolvido com um projeto que é a realização da sua própria vida, a sua atenção vai ficar perdida, indo para lá e para cá, e você vai ficar reclamando de falta de concentração. Professor Rubens, eu não tenho foco. Professor Rubens, eu não tenho concentração. Essa é a primeira vez que eu apresento tudo isso tão bem organizado e gratuitamente. Então eu preciso te adiantar que nos grupos fechados que estudam comigo, eu ajudo o estudante a aprofundar todos esses aspectos para conseguir construir uma atenção, uma concentração e um foco super fortalecidos. Essa é uma das partes mais importantes das nossas estratégias de estudo. Ajustar o foco do estudante para que ele consiga se concentrar naquilo que é interessante para ele. Se nada for interessante para você, se você não gostar de nada, qualquer coisa vai ser muito chata e muito desinteressante, muito aborrecida. E para uma pessoa sem foco, basta aparecer um Pokémon qualquer por aí, que esse Pokémon vai conseguir tomar conta da sua atenção. Será que você entende do que eu estou falando? Pois bem, aqui eu encerro essa apresentação sobre a etapa da organização da mente do estudante por meio da construção do viés de confirmação.
Depois dessa etapa da construção do viés de confirmação, vem a etapa da organização do ambiente de estudo. Isso também é muito fácil, porque é algo muito prático, muito concreto, que na maioria dos casos você só vai precisar fazer isso algumas vezes. Você vai precisar arrumar um local para estudar. Pronto, acabou. Você vai precisar arrumar o seu material de estudo, seu material de leitura, seu material de anotações, seu material de fazer exercícios. Pronto, arrumou, está arrumado. Você vai ter que fazer alguma atividade física e dormir de forma saudável. Aí são dois hábitos que você vai ter que internalizar. Às vezes isso é um pouquinho mais difícil. Finalmente vem a terceira etapa, que é a etapa das técnicas de estudo propriamente ditas, em que o estudante deve aprender a fazer e executar o seu horário de estudo, o seu ciclo de estudo, deve aprender a ler corretamente, ele vai aprender a fazer boas anotações e esquemas de estudo para finalmente poder revisar as anotações que ele fez. Eu tenho certeza que você consegue fazer tudo isso, porque não há nada que seja impossível de ser feito. E fazendo tudo isso que eu estou ensinando, a sua capacidade de aprender e a sua capacidade de aproveitar a leitura vai aumentar de 3 a 5 vezes. E quanto melhor você ficar nisso, maior vai ser o seu aproveitamento. Pois nos estudos existe o efeito bola de neve. Quanto mais certo e correto são os seus métodos de estudo, mais rápido você aprende e mais coisa você aprende em menos tempo. E se agora você tem mais tempo sobrando, você pode dedicar esse tempo a outra coisa. Mas se você dedicar esse tempo de sobra ao estudo, aí a sua velocidade de aprendizado vai aumentando, seu tempo de aprendizado vai diminuindo. E cada vez mais sobra mais tempo para você estudar mais ainda. E como você passa a aprender mais coisa em menos tempo, o seu volume de coisas aprendidas também aumenta. E esse volume também aumenta a velocidade do aprendizado. E seu aprendizado vai crescendo exponencialmente. Com o viés de confirmação instalado na sua mente, todos os dias você vai aprender mais e mais. Até mesmo em situações assim informais que você menos esperava. Todas as situações passaram a ser situações de aprendizagem. E não só a sala de aula. Logo, logo você vai perceber que você estará assim, assimilando, aprendendo naturalmente, sem sequer precisar estudar. E aí o seu aprendizado vai decolar, cara. Você só precisa seguir o nosso passo a passo, que não precisa ser nem decorado, precisa apenas ser aplicado. Eu preciso ressaltar isso. Esse é um curso para ser aplicado e não para ser estudado e decorado. Sem perceber, você vai ser um cara extremamente focado e concentrado como você nem imaginava que podia ser antes. Antes de finalizar essa aula, eu quero que você também aprenda o que é o efeito J. O efeito J, na verdade, é uma curva de aprendizagem. Quando você começa a aprender alguma coisa e a fazer exercícios, você faz uma curva igual ao J. Ou seja, você começa a estudar e logo depois começa a cometer muitos erros muito básicos e elementares que são fundamentais para que você aprenda o que é necessário para a fase de crescimento. Então, começa aqui assim, começa a cometer erros, depois você sobe. O problema é que quando você desce na curva do J, você se desanima. Mas é necessário saber que depois da descida da curva, a aprendizagem obedece uma linha de crescimento muito intensa. Então, você não pode deixar que a descida da curva do J te desanime. Essa descida faz parte do processo de aprendizagem. Você só precisa ter força de vontade suficiente para ultrapassar a curva e começar a subir. Bem, pessoal, para finalizar essa aula, eu só queria deixar bem claro para você por que eu compartilho meus métodos com você, por que eu tenho um blog, por que eu tenho vídeos no YouTube, por que eu organizo essa semana de foco e concentração nos estudos e, enfim, eventos como esse. Eu faço isso porque eu gosto muito de estudar e ensinar essas técnicas de estudo, essas estratégias de estudo. E eu fico muito frustrado quando eu vejo uma pessoa se esforçar para estudar e não consegue ter os resultados por causa de coisas simples de serem resolvidas. Assim, por meio do meu site, do YouTube, de eventos como esse, eu consigo passar isso para frente e impactar um grande número de pessoas. E para as pessoas que realmente querem cair de cabeça nesses meus métodos e aprender a estudar do jeito certo para desenvolver o seu foco e a sua concentração de uma forma muito rápida e eficiente, eu criei um programa fechado de estudos que é mais detalhado e mais intenso e por meio do qual você pode alcançar um nível
avançar em muito pouco tempo e começar a aprender de uma forma bem mais rápida do que nos métodos tradicionais. Mas eu vou dar mais detalhes sobre esse programa fechado, sobre esse grupo fechado, ao longo dos próximos vídeos. E por falar em próxima aula, próximo vídeo, amanhã, dia 3 de novembro, sai mais uma videoaula completa aqui da Semana do Foco e Concentração nos Estudos. E vai ser mais uma videoaula comigo para tratar apenas do foco e da concentração. Nessa aula você terá todo o material de apoio da videoaula, você vai ter PDF, você vai ter o MP3, você vai poder ouvir no ônibus, no trânsito. Amanhã você poderá ver na prática como funciona o meu método de ensino. Essa aula segue o mesmo método que eu sigo nas minhas videoaulas práticas que eu dou para os alunos desse grupo fechado. Então, não perca a aula de amanhã, porque vai ser uma grande oportunidade para você conhecer um método de ensino realmente inovador e diferenciado. Amanhã nós trataremos da questão da neuroquímica que está por trás da atenção e do foco. Então, eu vou te explicar toda a questão da adrenalina, da chamada curva do U invertido, onde nós estamos pouco estimulados, onde nós estamos um pouco mais estimulados, onde nós estamos muito estimulados e como que a gente tem que fazer para sair da baixa estimulação e da alta estimulação para uma zona intermediária, que é a zona individual de foco. Amanhã eu vou te explicar por que muitas vezes você está pouco animado para estudar e às vezes você está muito estimulado e em nenhuma dessas duas situações você consegue aprender de forma adequada. Por quê? Porque você precisa estar num patamar, num nível de estimulação ideal. Agora, só para terminar essa aula, rola a tela para baixo, faça um comentário sobre o que você está achando da Semana de Foco e Concentração nos Estudos, poste a sua dúvida, se algo te surpreendeu, se algo te ajudou, coloca aí embaixo, porque a sua participação é muito importante para todos nós, porque o seu comentário motiva a mim e a todos que estão aqui querendo desenvolver o seu foco e a sua capacidade de concentração. E outra coisa muito legal que você pode fazer é compartilhar esse vídeo com seus colegas, que você conhece e você sabe que precisam melhorar os seus estudos. E essa nossa semana é uma grande oportunidade para levar esse curso para o maior número de pessoas possível. Então, eu te espero amanhã para a gente aprofundar mais ainda esse nosso assunto sobre o foco e a concentração nos estudos. Beleza? Até amanhã!